Opa, como estão as vozes da minha cabeça? Faz um tempo que eu estive aqui, né? Ultimamente eu tenho me sentido meio melancólica, tanta coisa pra pensar e fazer, que diante de todas essas escolhas eu fico parada, me sentindo inútil por não ser produtiva em cada segundo da minha existência, sabe? Então eu pego meu celular pra me distrair e o que eu vejo são 159 mil coisas pra me comparar. E ainda que eu saiba que a vida de ninguém é perfeita, que as pessoas postam o que querem na internet, eu me sinto afetada. Não quero ser como elas, mas parece que só eu tô transtornada e não consigo superar as dificuldades da vida. Mas eu sei que não é bem assim. Eu sei que não é. E na falta de um psicólogo, uma das coisas que eu recorro em momentos de crise é a lógica e a verdade. Amiguinhas que nunca me abandonam. Mas nesse caso, o fato é que ninguém tá bem há muito tempo. Isso acaba entrando em conflito com algumas frases rasas que eu acabo escutando por aí. Coisas do tipo: os jovens de hoje em dia são muito sensíveis. Depressão é a doença do século. Na minha época, ninguém tinha ansiedade. Eu atravessava o oceano a pé com gel nas costas quando eu tinha sua idade. E lá. Essa última é a cara do meu pai falar. Enfim, essas informações, além de não ajudarem em nada, me incomodam. Sei que temos problemas modernos que implicam nelas, mas seria certo dizer que problemas psicológicos são característica dessa era moderna? As coisas não são simples assim. As primeiras menções sobre algo que pode ser comparado a uma depressão, por exemplo, é a melancolia da Grécia Antiga, onde os sintomas da doença eram relacionados a um castigo dos deuses, muitas vezes mencionado em histórias ou até canções. E o que passou a mudar esse pensamento foi um homem chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele escreveu a primeira teoria sobre a causa da melancolia, que, falando de forma bem resumida, seria um desequilíbrio dos líquidos do corpo. Então, uma pessoa com excesso de algo que ele chamava de bilis negra apresentaria os sintomas melancólicos. E eu particularmente acho isso muito interessante, pois, mesmo não funcionando exatamente da forma que ele escreveu, transtornos psicológicos são alterações químicas no cérebro, que deixam nossos neurotransmissores desequilibrados. Então, eu consigo ver uma correlação nisso. Infelizmente, com o início da Idade Média, o corpo e a alma passaram a ser coisas separadas e esses estudos se estagnaram um pouco. O mínimo sinal de transtorno mental era visto como uma possessão demoníaca e grande parte dos conhecimentos obtidos foram perdidos. E o que sobrou ficou reservado aos monges, que eram um dos poucos letrados da época e, por questões religiosas, não praticavam as técnicas de medicina. Pelo menos não como deveria. Eu não vou me aprofundar na quantidade de regressos de barbárie humana que aconteceu na Idade Média, mas é interessante levar em consideração que o mundo acontece além da Europa. Então, graças aos árabes, muitos dos estudos do Hipócrates, até de médico que eu não citei, tipo Galeno, que também foi muito importante, eles foram passados adiante e aprofundados, realmente levado para frente. Mas sabemos que não foram os árabes que colonizaram o mundo, e com a chegada da expansão marítima, as ideias europeias acabaram se expandindo com mais facilidade para os outros continentes. A depressão, da forma que a gente entende hoje, é uma coisa muito recente. Ela só foi categorizada no século XIX, e mesmo assim a intolerância e o preconceito acima do transtorno era algo comum e até hoje é. Vale lembrar também que a existência de tratamentos subhumanos, tipo terapia de choque, lobotomia, elas continuaram aí até o século XX. Nessa mesma época, aqui no Brasil, a gente teve uma psiquiatra chamada Nícia Oliveira, que ela foi muito importante para a luta contra essas formas esquisitas de terapia. E tem outra coisa que eu posso mencionar, que são o caso do Hospital Colonna de Barbacena, que eu não vou me aprofundar porque tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso, mas para vocês entenderem a gravidade, ele é conhecido como o Holocausto Brasileiro.
E para além de todo o contexto histórico da psiquiatria, dos transtornos, eu gosto e acho importante destacar os números. A quantidade de pessoas no mundo não é a mesma. E a expectativa de vida das pessoas pobres, porque tem uma grande diferença de uma pessoa pobre e uma pessoa rica, ela não mudou por muito tempo. Ao longo da história, a expectativa de vida de pessoas pobres eram 30 anos. E só foi ter um aumento em meados de 1950. Dito isso, dá para entender a complexidade dos transtornos psicológicos, ainda que existam evidências de que elas estejam aí há um tempão. Todo um contexto e uma época influencia na percepção das pessoas sobre elas, coisas que provavelmente pessoas teriam medo de admitir, já que poderiam ser colocadas em risco de vida, sendo queimado numa fogueira, taxado de aberração, isolado da sociedade ou passar por uma terapia desumana. E voltando ao século XXI, nosso século, a população tá ainda maior, a gente usa mais do planeta do que ele consegue oferecer, conflito político, pandemia, cresce o desespero e a romantização do esforço. Afinal, é a geração dos coaches, empreendedores, e como assim você não tá investindo seu salário de 1.200 por mês? Com todo esse contexto social atual, eu não me impressiono que temos nos tornado uga-bugas ansiosos. Eu também entendo que o consumo de redes sociais, aplicativos e tecnologia em excesso são danosos ao nosso cérebro, eles geram vícios. Mas como não se encher de dopamina quando a sua realidade é uma droga? Tudo que alimenta esse comportamento autodestrutivo é uma mera consequência da realidade que a gente vive. Há muitos e muitos anos atrás as pessoas já recorriam a drogas, a álcool, ópio para poder fugir da realidade. E não tem por que hoje ser diferente. Acho que criamos um falso senso comum de que as pessoas da nossa geração são vazias, deprimidas e sem propósitos, e isso é uma peculiaridade do agora, mas eu acho que a única coisa que muda são as razões, sabe? Podemos até ter mais que os nossos antepassados tinham, mas não significa que seja o suficiente, não significa que não temos problemas. Então, não, você não é uma pessoa melhor porque não usa o TikTok ou toma suco verde. Isso é uma forma de relativizar o pobre e o esforço dele em tentar suportar essa realidade que, vale a pena dizer, é criada para ser assim. Meu objetivo aqui não é ser um papel de psicólogo, ainda que eu recomende muito um. Eu sei que a realidade que a gente vive pode ser diferente. Apoio psicológico não é fácil. Preconceito sobre o tema, se você é alternativo, seus pais vão te acompanhar, você tem um ciclo social que vai te apoiar na terapia, tem dinheiro para passagem para ir na terapia, você tem tempo, tem celular, tem internet, tudo isso conta. E honestamente, eu só gostaria que ninguém se comparasse, eu gostaria de parar de me comparar, porque eu sei dessas coisas e eu me apego nelas pra tentar ficar bem e seguir adiante, fazer os meus deveres, seguir minha vida, sabe? As pessoas sempre tiveram transtornos e os motivos são como da realidade histórica e vivência pessoal. Obviamente, vícios fazem mal, você não é horrível por tê-los, é interessante que você tente melhorar, mas tudo colabora para que a realidade seja dessa forma. E eu acho que o primeiro passo que a gente pode dar para tentar mudar é reconhecer o problema, a causa do problema e tentar uma solução. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu sei que eu sumi por um tempo, justamente pelo que eu expliquei, e eu deixei algumas informações valiosas na descrição desse vídeo, porque eu li um livro muito legal e eu me senti inspirada, eu queria comentar sobre ele. Se chama História da Melancolia, é esse livro aqui. E se você é uma pessoa preguiçosa que não tem costume de ler, eu vou te ensinar um segredo que eu faço às vezes, que é botar a
a moça com a vozinha do Google Tradutor para ler pra mim, sabe? Você pode usar, sei lá, você pode usar o Bing ou você pode usar, sei lá, o Google Tradutor mesmo, baixar um programa, se vira. Mas é muito interessante se você se interessa pela história dos transtornos psicológicos. Acho que dá pra entender um pouco mais do passado, um pouco mais de si mesmo. E fora outras coisas que envolvem a nossa realidade. É isso. Eu vou postar um vídeo logo. Eu vou fazer isso. Deixei de contar muita coisa, mas lê o livro. Tá muita coisa explicadinha. Muito melhor do que eu, que sou bobinho. E eu não gostei do desenho que eu fiz. Nossa. Mas é isso, né? Eu tenho que desenhar pra melhorar. Tchau!